Olá, muitos se perguntam hoje qual o objetivo realmente da doutrina social da Igreja, desse belíssimo documento do nosso magistério. Pois bem, olhando para a nossa realidade, nós precisamos mais do que nunca transformar a realidade social, mas com a força necessária do Evangelho. Esse é sem dúvida um grande desafio. Portanto, é necessário mais do que nunca anunciarmos a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do amor, da justiça, a mensagem de paz. Essas mensagens são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Anúncio que muitas vezes não é acolhido em nossa sociedade, marcada muitas vezes por guerras, misérias, conflitos, muitas injustiças. E mais do que nunca, estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes. Uma pandemia que assola vidas, que assola famílias e a nossa sociedade de maneira geral, que está sofrendo com essa situação. Portanto, mais do que nunca, na nossa história humanitária, precisamos de fato falar e anunciar a doutrina social da Igreja. O ser humano é hoje necessitado do Evangelho. O ser humano necessita do Evangelho de Jesus Cristo. E necessitar do Evangelho é buscar, de fato, uma fé que salva, uma esperança que ilumina e, de fato, uma caridade que ama. E, portanto, a doutrina social da Igreja, ela constitui este rico patrimônio da Igreja, anunciado por papas que falaram em defesa da promoção humana, que saíram em defesa do ser humano na sua integralidade nos mais diversos documentos do magistério da Igreja. A Igreja Católica, portanto, ela é perita em humanidade. A Igreja sabe que a doutrina social, que a sua doutrina social é um instrumento necessário de evangelização. E o objetivo, portanto, da doutrina social da Igreja é traduzir em termos racionais, principalmente no momento em que a ciência é desprezada, a doutrina social da Igreja, ela quer traduzir em termos racionais, compreensíveis e adotáveis por todos os seres humanos, sejam eles crentes e não crentes. É possível, portanto, traduzir essa mensagem à luz da fé, da racionalidade, né? E essa fé e essa racionalidade é lançada na antropologia. E onde, portanto, encontrar respostas para tudo que nós vivemos, encontrar respostas para todas as indagações do ser humano. No Evangelho, nós encontramos as respostas humanas, as respostas às indagações que os seres humanos fazem. E a revelação cristã, portanto, a revelação cristã, ela nos faz conhecer verdadeiramente a Deus. Mas também a revelação cristã, ela nos permite também conhecer o ser humano verdadeiramente na sua integralidade. A fé não é um obstáculo à razão, mas a fé a purifica, a ajuda a entender melhor, permite que o ser humano encontre luz e esclarecimentos para tantos desafios. E aí a intervenção da Igreja em matéria social é extremamente relevante. A salvação é um fato histórico, pois o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, ele se fez homem
na humanidade historicamente constituída. A economia da salvação é história que ainda se faz, que ainda se constrói. Portanto, não existem duas histórias, uma história sagrada e uma história profana. É uma mesma história onde Deus intervém, onde Deus se manifesta. E, portanto, a doutrina social da Igreja, ela contém princípios de reflexão, ela contém critérios de julgamento e ela contém orientações de ação. Portanto, a doutrina social da Igreja, com esses princípios norteadores, elaborados à luz do Evangelho e da razão humana, ajuda a todos os seres humanos a interpretarem os sinais dos tempos. Ajuda a fazer escolhas importantes no âmbito cultural, no âmbito moral, no âmbito político, no âmbito familiar. Ajuda o ser humano a fazer escolhas importantes para a sua vida. Portanto, a Igreja, com a sua doutrina social, acompanhou todo o desenvolvimento da sociedade moderna, todos os acontecimentos que marcaram a história. A Igreja, portanto, ela não impõe o seu ensinamento, mas ela oferece essa riqueza, esse patrimônio, que muitas vezes não é compreendido, que muitas vezes é rejeitado, até mesmo por membros da própria Igreja. Como ensina o Papa Francisco, é preciso voltar ao Evangelho. É preciso beber desta fonte, voltar ao Evangelho. A Igreja, portanto, perita em humanidade. Ela continua a olhar os novos céus e a olhar para a nova terra. E a Igreja, ela continua indicando esses novos céus, essa nova terra, a cada ser humano. Para quê? Para ajudar esse ser humano a viver a sua vida na dimensão e no sentido autêntico que é fundamental. Portanto, o objetivo da doutrina social da Igreja é promover um humanismo integral e solidário. Por isso, mais do que nunca, precisamos buscar no Evangelho, no magistério da Igreja, para responder às questões pertinentes à nossa sociedade odierna, à nossa sociedade atual. Fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês.